Pessoal, bom dia para todo mundo. Os que já estão aí, dá um alô, por favor. Bom dia. E aí, como vocês estão? Bem, Tudo tranquilo? Quarentena, como tá? Igual ontem. Hã? Tá igual ontem. Tá me Tá- escutando, professor? Estou escutando sim, Benjamin. Ah, tá bom. Tá igual ontem, né? É, que Nada foi igual mudou. anteontem. E foi igual antes, verdade, nada mudou. Mas e aí, como é que vocês estão ficando? Tá todo mundo tranquilo em casa? Todo mundo bem? Tranquilão. Sim. Uhum. Isso aí, o mais importante é ficar em casa, né? É a parte mais Sim. importante. Essa é a parte mais certa das nossas vidas no momento. Cadê Isabela? Isabela, o quê? Isabela Rocha, ela tá conectando o áudio ainda. Olha, professor, olha o nome que meu irmão colocou. Eu só vejo um monte de 3.000 Matias e 3.000 M's. Então, ele tava falando que ele tava emocionado pra ficar com você no 6º ano. Quero que você eduque ele pra ele não fazer essas coisas. Tá legal. Pode deixar. Tadinho. É que suas façanhas como Deus, sabe? Todo mundo já sabe, já se espalham muito rápido. Muito bom. Que bom, que legal. Acho que bom que é uma coisa positiva. Fico feliz. Gente, então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar um pouquinho. Na última aula que a gente teve, eu vou pedir para você deixar seu telefone no mudo, Benjamin, que tem um pouco de barulho. Obrigado. Na última aula que a gente teve, né, a gente estava falando sobre igualdade de gênero, não era isso? E nesse estudo de igualdade de gênero, a gente começou a ver que tinha uma matéria jornalística e tal, falando sobre o futebol feminino, sobre a jogadora Marta e o protesto dela em função da igualdade de gênero. Né? O que isso nos leva? Para onde a gente está indo com esse estudo? Para estudar esse gênero aqui, o gênero notícia. Tá legal? O que é o gênero notícia? Ele é o tipo de gênero que é da esfera informativa, ou seja, não literário, tá bom? Vou explicar para vocês o que é um texto literário e o que é um texto não literário. Alguém sabe? não? Não? Ok. Texto literário são os textos que geralmente ficam em livros de coisas que a gente pode ler novamente, a gente quer desfrutar, a gente quer aproveitar aquilo ali. Então, é um gênero literário. Por exemplo, eu tenho alguns livros aqui que vocês podem ver, né? E a maioria deles aqui são gêneros literários. São histórias que eu posso ler, contos, romances, crônicas e coisas assim, que vão me trazer algum tipo de reflexão, de ensinamento, né? Ou qualquer coisa que me faça, com o tempo, refletir e tudo mais. O gênero não literário são os gêneros que eles fazem o seguinte: eles nos levam a apenas nos informar, né? Ou seja, a gente faz uma leitura, né? E essa leitura ela nos coloca dentro de uma esfera informativa. A gente se informa, a gente recebe aquela informação naquele dia, naquele momento. Depois eu não vou mais buscar aquela informação. É o caso da notícia. Se você pegar hoje, agora, entrar numa página de qualquer jornal que você goste, o que você vai encontrar lá? As notícias de qual dia? De hoje. Correto? O dia de hoje. Então, por ser o dia de hoje, se você pegar o jornal amanhã ou o jornal de ontem, você não vai ter as notícias de hoje. Concorda comigo? Você vai ter as notícias do dia. Então, isso é um gênero não literário, porque você não tem uma reflexão propriamente dita para fazer sobre aquilo ali. Você apenas se informa. Você tem a sua reflexão como ser humano, que concorda, que discorda daquela notícia, que acha aquilo uma coisa séria, uma coisa grave ou não. Mas não é uma reflexão do tipo, nossa, eu li aquela obra literária que me fez pensar e repensar em tantas coisas. Está entendendo isso? Sim. Todo mundo entende? Então, isso é o que a gente trabalha quando a gente estuda uma notícia, tá? Então, a gente está aqui na página 16, né, do nosso livro. Está todo mundo aqui vendo a minha tela, imagino. Mas quem não tiver,
pega aí o seu livro, vai para a página 16, e aí o que a gente vai encontrar? A estrutura típica de uma notícia, ok? Antes, deixa eu só concretizar aqui. Na página 15, perdão. A notícia é um dos gêneros textuais fundamentais de um jornal, seja ele impresso, virtual, oral ou escrito. O que seria um jornal oral? Como se fosse um rádio? Boa, rádio. Tipo rádio. Isso. Que hoje em dia a gente também tem o podcast. O podcast é um tipo de jornal oral, ele está te informando, ele está te noticiando. Só que ele tem mais... Sabia não. O podcast ele tem mais o aspecto de uma reportagem, gênero que a gente vai estudar mais para frente. A reportagem ela é mais aprofundada, né, do que a notícia. A notícia é somente aquilo ali. A reportagem ela é o estudo daquele assunto de maneira mais aprofundada. Tá? Mas a notícia trata de fatos de interesse da população. Óbvio, eu não quero saber de uma notícia de uma coisa que não me interessa. Concorda? Vou fazer uma pergunta. Quem aqui lê jornal? Alguém tem o hábito de ler jornal? De olhar notícias? Não, de papel não. Não, ok, que seja virtual. Não tem problema se for virtual. Eu... Sim, às vezes. Ok. Então, João Gabriel, fala para mim. Quando você, às vezes, que você vai ler um jornal e tal, quais são as notícias que mais te interessam? Notícias sobre... Geralmente sobre esporte ou sobre... sobre entretenimento. Ok. Ou seja, as coisas que são de valor, de interesse para você. Concorda? Por exemplo, eu leio o jornal diariamente. Todos os dias eu leio o jornal, eu assisto o jornal. Eu nunca vejo nada sobre esporte. Tá entendendo? Não é do meu interesse o esporte. Eu não tenho essa coisa do, quero saber, né, o clássico, quero saber a vida do jogador tal. Nunca é interessante para mim. Então, eu vou ler outras esferas informativas que não sejam no esporte. Então, assim, a notícia ela vai de acordo com aquilo que é do interesse da população, do interesse da pessoa. Né? A notícia, né, que vai geralmente atrair a maioria das pessoas, ela faz um diálogo com os vários textos que existem. Através da internet, a gente já sabe que hoje em dia a gente vê notícia a cada 5 minutos, não é isso? Uhum. Né? Porque pela internet você atualiza rapidamente. Você está olhando uma página que fala assim, vamos pensar no pior exemplo. Houve um acidente de avião, um avião caiu no oceano, blá, blá, blá. E aí teve 150 mortos. De repente, quando você vai olhar em 5 minutos, você vê que já não é 150, são 200. Ou seja, porque em 5 minutos já mudaram o número de mortes, já contaram. Então, em tempo real, aquilo ali vai mudando. Hoje, com a questão da tecnologia, da internet. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, nem tudo o que acontece no cotidiano tem que se tornar notícia, né? Para ser notícia, tem que ter relevância para um grupo de pessoas. Já viram aquelas pessoas, não é uma crítica, tá? É só um comentário. Já viram aquelas pessoas que adoram saber da vida de artistas? Sim. Sim. Sabe aquela pessoa que acompanha os programas de fofoca, que a vida do artista é interessante, se ele mudou de namorada, se aquela artista, aquela moça, ela foi fotografada saindo com um cara de um restaurante. Para algum grupo de pessoas, aquilo ali é relevante. As fofocas é o tipo de notícia relevante para aquele grupo de pessoas, que não é para mim, talvez não seja para você. Então, assim, para ser notícia, tem que ter relevância para um grupo de pessoas. Né? Se não tiver, ninguém vai falar sobre isso. No momento, qual é a notícia mais falada? Coronavírus. Pergunto, por quê? Porque é o que tá matando um monte de Todo mundo gente. tem interesse nisso. Então, porque está morrendo muita gente, porque a gente tem um interesse muito grande em saber dos avanços médicos que podem ajudar a curar, não é isso? Que podem ajudar a melhorar. Então, é de total relevância social, não é? Tem gente que não quer saber, tem gente que não quer ver, que não quer falar sobre isso. Tudo bem, mas a gente sabe que é um assunto de total relevância social. Todo mundo comigo? Sim. Sim. De uma maneira geral, as notícias, elas dão um foco no fato,
né, e nas maneiras que esse fato acontece. De que maneira isso acontece. Quem são as pessoas envolvidas, como isso aconteceu, onde aconteceu, às vezes um porquê disso ter acontecido. A pessoa que escreve a notícia não dá a sua opinião. Ela tem que ser imparcial, ok? Então, vamos lá. Eu quero dar uma notícia sobre uma coisa Tem que eu que dar não apenas gosto. o fato, né? Isso. Você apenas expõe o fato de maneira clara e objetiva para o leitor. Você não fala, mas eu discordo. É uma notícia que eu não gosto de falar sobre ela. Você não vai fazer isso. Tá entendendo? Você, como autor da notícia, jamais vai fazer isso. Tá? Então, adjetivos, locuções adjetivas, eles têm o objetivo de aumentar informação para o leitor, mas não de expressar julgamento. Ou seja, a gente sabe que os adjetivos geralmente servem para quê? Quem lembra? Qual é a função de um Cada adjetivo? característica. Dar características, caracterizar, não é isso? No caso de uma notícia, quando você dá essa característica, não é porque você concorda com a característica, é porque você apenas quer deixar o texto mais interessante, mais atraente. Tudo bem? Vou fazer um pequeno exercício com vocês. Olhando para essa imagem aqui embaixo, podem ver a imagem, né? Sim. Como é que vocês dariam essa notícia aqui? Que notícia seria essa? Que as Estudantes pessoas estão muito focadas à tecnologia e celular. Como? Fala de novo. As pessoas não saem mais do celular e não tem mais interação física. Isso. Ok, ok. Alguém fala alguma coisa diferente? Não, eu concordo com o João. Ok. Ninguém tem nenhuma opinião diferente? Não. Não? O que a gente está vendo nessa imagem? Adolescentes. Ok. Me dá as características desses adolescentes. Alguns estão conversando entre si, mas de maneira virtual. Tá, você me falou o que eles estão fazendo. Eu falei características deles. Das pessoas ou Aham. Dessas pessoas. eles O que elas têm parecem... de diferente? Sei lá, roupa, não sei. Aham. E roupa lembra o A quê nesse roupa- caso? Um tá com jeans, também tem em relação à cor também, tem gente branca, gente Aham. negra. Também tem um cara com um pano também Um na cara com cabeça. um turbante. E eles parecem como, sei lá, só ligando para a tecnologia, não sei. Olha a notícia que eu dei. Jovens de todas as tribos unidos por um só momento. Ah, caraca. Pô, você tinha que Foi ser bem melhor. jornalista, professor. Hã? Você tinha que ser jornalista. Ficou bom. Hã? Ficou muito bom. Então, Aham. jovens de todas as tribos, porque eu não tenho todas as tribos ali. Brancos, negros, um rapaz possivelmente de cultura árabe pelo turbante na cabeça, né? Eu não tenho ali várias tribos. Uhum. Parece que sim. E aí eu tô falando que a tecnologia é um momento. Que coisa louca, porque a tecnologia ela é uma coisa da sociedade. Eu falei que ela é um tempo. Falei, unidos por um só momento, a tecnologia. Ou seja, não importa a Professor, tribo, todo mundo Mas se com une que pela objetivo tecnologia. você coloca a tecnologia como um tempo? Então, isso passa. Um dia não foi assim, a gente não sabe se amanhã vai ser assim. O quê? Um dia a gente não foi unido pela tecnologia. Né? Vocês nasceram na era tecnológica, eu não. Então, quando eu nasci, quando eu tinha a idade de vocês, para eu poder me unir a alguém, eu tinha que viajar até essa pessoa. Não tinha como se unir pela tecnologia. Tá entendendo? Tá, agora Nossa tecnologia mais forte era o telefone. Né? E não era celular, era o telefone de casa. Então, assim, quando eu falo que está unido por um momento, e esse momento é a tecnologia, é porque isso vai passar. Né? Tudo passa. Até a tecnologia. o próximo vai ser teletransporte? Oi? E qual vai Não, ser o mas próximo? não. A gente ainda tem a propensão do holograma. Verdade. A gente tem a Caraca, propensão do tipo Star holograma. Wars?
Seria Isso. mó legal. A gente tem... E eu posso falar uma coisa para vocês de verdade? Fala. O coronavírus vai produzir o holograma. O quê? Todos os avanços tecnológicos acontecem em momentos de crise da humanidade. A internet surgiu na Segunda Guerra Mundial, né? Computador também. Isso, Alan Turing está aí, né? É a Segunda Guerra Mundial que vai fazer a propensão da internet. Ou seja, a gente sempre está, de alguma forma... Deixa eu pedir para vocês ligarem as câmeras rapidinho para eu poder falar uma coisa para vocês. Todo mundo na câmera, vamos lá. Geral de câmera aí. Caraca, tem no espaço, mano. Que Que rostos é isso? lindos, que saudades. Que saudade de vocês. Então, olha só. Cadê Matheus Sena, Rivas, Isabela Rocha, Sofia? Eu não tenho câmera. Professor, Ah, não é, tem Matheus no claro, Sena, então. câmera agora não. Oi, professor. Ó, Para de gritar, você não é? os gêmeos não sentam juntos em frente à câmera, sempre tem um Porque não gritando tem cadeira pra todo Ai, mundo. no Deus. invisível, ok. E vai ter que ir lá na, cozinha, na sala pegar a cadeira. Tá. Fala, Antônio. Nada. Ele só falou oi mesmo. Ok. Oi, professor. Oi, querido. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá. Falando sobre avanços tecnológicos. Normalmente, quando o mundo avança tecnologicamente, a gente alcança um status em que está tudo muito bom. A gente consegue lidar com toda a tecnologia que a gente tem. Ok? Sempre vai avançando, sempre acontece algum avanço, né? Aí vai surgindo aí novas modalidades dentro daquela tecnologia que já está existente. O que é que vai acontecer com o tempo? Com o passar do tempo, vem uma crise, como essa agora do coronavírus. A gente precisa buscar meios de tornar a vida mais aproximada. Então, a tecnologia vai servir para isso. Então, possivelmente, a gente vai, a partir daí, não sei se vai criar um holograma, mas a gente vai criar meios de ficar mais próximo, já que agora a gente tem que viver em isolamento. Então, agora a sociedade, por obrigação, vai buscar meios de ficar mais próxima. É um processo natural quando a gente tem uma crise. Ok? Quem é esse ADM2 aí? Hã? Quem é Não esse sei. ADM2 que acabou de entrar? Não sei. Eu acho que eu... Professor, Ó, Quem que é? Lucas. Lucas tá na aula! ok. Então, Sério? o que acontece? Humilde. Qual Lucas? Não. Aquele que desapareceu. Lucas, meu aluno? Cadê você, Lucas? Aparece aí, rapaz. Minha Mostra esse câmera rosto. tá ruim. Hã? Minha câmera tá ruim. Ok. Poxa. E Em por algumas favor, videoaulas ele apareceu. nunca que- apareceu na minha, falo logo. Viu pra te falar. Vou deixar bem claro. Na minha nunca veio. Então, o que acontece, gente? Vamos lá, só para a gente poder entender um pouquinho, né, dessa questão tecnológica. Vamos voltar para a notícia. Peço para todo mundo deixar o microfone desligado de novo. Se precisar falar alguma coisa, levanta a mãozinha aí do Zoom. Bom, seguindo, vou aqui avançar, então, para a próxima página. Deixa eu fechar aqui. Então, olha só. Como é que é a estrutura de uma notícia? É sempre assim. A notícia, ela tem o seguinte, um título principal, que eu também vou chamar de manchete, ok? Estar abaixo de Marta não deveria ofender um homem, diz pesquisadora. Depois desse título principal, eu vou ter o que eu chamo de linha fina, ou texto auxiliar. Para Brenda Elsey, não há por que separar recorde das Copas masculina e feminina. Então, às vezes não está presente, tá? O título auxiliar, às vezes, pode não aparecer. Tudo bem? É importante saber disso. Não é obrigatório que ele esteja ali, mas é muito comum. Depois eu vou ter... Aham. Tu achas que essa matéria tá fácil? Tu achas foi terrível. O cara mandando aí em português arcaico. Sim, acho. Por quê? Você não acha? Tá. Não, só Eu acho o gênero notícia muito fácil de se estudar. Não é um gênero que exige muito, não. Tá? Depois eu vou ter uma coisa chamada lead, né, que vem do inglês lead, que é aquele que vai liderar a sua leitura. Né? O que ele vai trazer? Ele vai responder 6 perguntas. O que, quem, quando, como, onde, às vezes, por quê. O que aconteceu, quem estava envolvido, onde foi, como foi, ok?
Então, o lead ele vai fazer essa, quando foi isso, né? E por que isso aconteceu. Então, o lead ele trabalha com essas ideias, tá legal? Então, ó, o gol de Marta contra a Itália, que classificou, tá ali, São Paulo, né, o lugar onde. O gol de Marta contra a Itália, que classificou o Brasil ao mata-mata da Copa do Mundo na França, foi seu 17º em mundiais. Uma estatística que levantou o debate. Marta é a melhor artilheira de todas as Copas? Ou ela é recordista do evento feminino? Seria possível comparar a marca de Miroslav Klose, maior goleador do evento masculino com 16 gols? Então, isso é a questão, né, que a matéria vai trazer, né, que a notícia está trazendo, o lead da notícia. E depois a gente vai ter o corpo da notícia. O que é o corpo da notícia? O texto em si, trazendo todas as informações que se quer trazer através do lead. Todo mundo entende isso? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, de boa. Alguma pergunta, algum comentário? Aproveitem. Não. 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 Não, de Não. verdade? Ok. Não. Bom, Eu sempre oi? as virtuais assim é que tipo o título sempre é o que traz a curiosidade do leitor, porque senão não tem tipo aí é onde ele clica e aparece todas as informações, sei lá, coronavírus declarada pandemia, aí tipo isso desperta a curiosidade, aí ele entra lá e porque senão ele nunca vai entrar, tipo eles têm que criar um título que traga curiosidade do leitor. Claro, o título da notícia, hoje, para a questão tecnológica, o título da notícia tem que chamar a atenção. Ele tem que fazer com que você queira ler. Não vai fazer sentido você pegar uma notícia cujo título não seja atraente. Vou dar um exemplo, uma ideia para vocês. Acho que vocês não acompanham isso, mas tem um jornal muito famoso no Rio de Janeiro chamado Jornal Meia Hora. Já ouviram falar? Não. Não. O Jornal Meia Hora, ele é um jornal que ele tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: eles fazem boa parte das notícias com jogo de palavras. Eles sempre fazem jogos de palavras. Então, quando eles fazem jogos de palavras, tudo fica muito engraçado. Então, a pessoa compra porque está engraçada a notícia quando você lê, mas quando você abre a notícia é séria. Tá entendendo? Então, assim, sempre tem. O Jornal Meia Hora sempre tem alguma coisa que parece engraçado e tal para chamar a atenção. E quando você compra, você vê que às vezes é engraçado e tal, mas geralmente é muito sério, né? Então, é uma característica desses jornais, porque são notícias que tentam chamar a atenção pelo sensacionalismo, pela graça. E aí quando você Aí os vai caras, ver... professor, Aham. aí os caras que vendem, quando vendem o jornal, falam, caraca, mano, mais um que caiu, cara. Não, pelo contrário, pelo contrário. O Jornal Meia Hora é um jornal riquíssimo. É um jornal que vende muito, até porque ele pertence a uma outra empresa muito grande, que é a empresa do jornal O Dia. Então, o que acontece? É um tipo de jornal que eles têm uma vendagem assim absurdamente alta. Por quê? Primeira coisa, eles têm uma linguagem muito fácil. Então, é uma leitura rápida. Você compra aquele jornal e você lê todo ele em questão de... Bom, na verdade, o nome do jornal é Meia Hora, porque a ideia é que você vai ler todo o jornal em meia hora. Né? Por isso que o nome do jornal é Meia Hora. Porque a ideia é que você ia conseguir ler todo ele em meia hora. Então, isso aí já é uma coisa bem interessante. Né? Segundo, porque como as notícias são muito curtas, é mais fácil você se informar de maneira rápida. Aí, às vezes, traz uma notícia sobre alguma coisa fora do Brasil, mas como é um jornal do Rio de Janeiro, geralmente as notícias são do próprio Rio de Janeiro. Então, quem se informa? As pessoas que moram aqui. E elas querem saber o que está acontecendo no Estado. E aí a notícia sempre é sobre o Estado. Sempre tem uma notícia de capa, que é a notícia mais bombástica, mais interessante, né? E as notícias auxiliares, as notícias menores. Mas é um jornal realmente muito legal, né? No sentido de que eles vendem muito pelos trocadilhos. Tá? Bom, normalmente, numa notícia, os verbos vêm no presente, com a finalidade de aproximar o leitor. Né? Então, assim, chuva na região serrana causa estrago.
Então, a gente já sabe, né? Ó, causa, estrago, verbo no presente. Aí, quando você abre a notícia que você lê, você vai ver que os fatos são apresentados com o verbo no passado, porque a chuva foi ontem. A chuva não está sendo agora. Todo mundo entende isso? Mas só no título, então, que é no presente. Normalmente é só no título que é no presente, para que você tenha interesse em saber que essa notícia é atual. Não vai fazer sentido você pegar um jornal e falar, semana passada aconteceu isso e isso. Foi semana passada? Porque eu quero saber disso agora. Tá entendendo? Então você pega assim, coronavírus tem seu número de mortes aumentado no Brasil em tantos por cento. E quando você abrir a notícia, a primeira informação que vai ter é o coronavírus, que foi que teve a sua crise global declarada em março de 2020. Tá entendendo? Então, assim, voltei para poder falar de quando começou a crise do corona. A gente está em maio. Então, eu estou falando que começou em março. Tá entendendo? Então, assim, a notícia, ali, a chamada, o título, ele vem, né, no presente. Mas a notícia em si, ela relata uma coisa que passou. Foi ontem, foi anteontem, começou há 2 semanas atrás. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Sim? Alguém ia falar alguma coisa? Não. Não? Bom, então, o que acontece? Predominantemente, a linguagem da notícia deve ser formal, mas esse formal não pode ser o formal que vai deixar o leitor cansado de ler. Tem que ser o formal tranquilo. Vocabulário formal, porém não difícil. Né? Não pode ser um formal que faz assim, cara, eu não falei isso, eu não tenho capacidade de ler esse jornal. Não pode ser esse nível de formalidade. Né? E aí foi o que eu falei. Dependendo do tipo de jornal, ele também pode vir com uma linguagem mais informal, como é o caso do Jornal Meia Hora, o Jornal Expresso. Né? Para quem vê TV, posso dar uma ideia. Você pega um jornal tipo na Rede Globo, meio-dia, né, que você tem lá aquele jornalista totalmente sério, dando uma notícia e tal, de maneira muito, né, concentrada, muito centrada, e você liga o jornal da TV Record, que você tem aquele jornalista que está dando notícia, mas ele está mais relaxadão, tem uma linguagem mais tranquila, mais aproximada do povão. Já viram isso? Da Atena? Pode ser um Datena da vida, mas eu digo assim, acho que tem um jornal, eu não vejo muito TV, eu acho que tem um jornal chamado Balanço Geral, na Rede Record, que tem um cara que ele já dá as notícias assim, mais relaxado. Né? Ele fala, por exemplo, quando um traficante morre, ele fala, cancelou o CPF. Já viram isso? O CPF é um documento que a gente tem, quando a pessoa falece, ele tem que ser cancelado, né? Para que não façam fraude com o documento da pessoa. Então ele fala, 2 CPFs foram cancelados numa invasão, numa incursão policial numa favela. Então, 2 CPFs foram cancelados, 2 pessoas morreram. Tá entendendo? Então, assim, é uma linguagem mais informal. Né? Essa informalidade também é comum de acontecer em depoimentos. Né? Quando o jornalista entrevista alguém, aquela pessoa que está dando uma entrevista, ela também é mais informal, porque ela está falando na linguagem do cotidiano dela. Então, naturalmente, vai ser mais informal. Né? Para cada depoimento que se dá numa notícia, você tem que indicar o nome da pessoa que deu o depoimento. Às vezes você coloca anônimo, ou troca o nome da pessoa porque ela não quer se identificar, e coloca, afirmou a testemunha, desabafou a vítima, relatou o especialista. Se eu estou entrevistando o Theo é especialista em medicina, está falando sobre Ele coronavírus. falou em aula. Hã? Não entendi. Benjamin falou alguma coisa. Alguém falou alguma coisa de falar em aula? O Imagina. Benjamin. Ok, eu estou Oi? começando... Não, você falou que você tem que falar em aula e desligou. Nada não. Imagina, eu estou conversando com o Theo, né? Theo é ali um especialista da área de medicina e está falando do coronavírus e tal. E aí o Theo vai lá me dando uma série de informações, beleza? E aí no final, quando eu coloco lá a minha notícia, né, a minha matéria, né, eu boto lá para Theo, blá, 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 médico, não sei o que, falou isso, 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 isso. Eu coloco no final, relatou o especialista Theo Goulart. Né? Eu abro aspas, coloco a fala dele, fecho as aspas e coloco, relatou o especialista Theo Goulart. Né? Então, assim... Professor, Aham.
Você acha que seria bom para estudar, quando forem a estudar a matéria, ler um pouco de jornal? Então, vamos lá. Eu falo que ler sempre é importante em qualquer momento da sua vida. Não é somente para você estudar. Então, ler um livro, estar informado. Olha só, vocês são alunos que um dia, né, pretendem fazer o Enem, né? Pretendem fazer a prova para poder entrar numa universidade. Aqui no Brasil, a gente tem o Enem. O Enem é uma prova informativa. Ele é uma prova que fala de conhecimentos gerais. Então, quando ele faz uma pergunta, geralmente essa pergunta está relacionada a um conhecimento geral. Então, eles fazem uma série, assim, bota um cálculo matemático com base em alguma coisa que está acontecendo. Tá entendendo? Bota um cálculo Então, de física. Muita coisa vai acontecer até a gente chegar lá. Hã? Muita coisa vai acontecer ainda até a gente Isso chegar não é lá. uma desculpa para você não ler. Muita coisa vai acontecer até a gente chegar lá. Por isso que a gente tem que se informar mais ainda. Porque a gente não sabe Theo como foi vai ser até refutado. chegar lá. Então a gente tem mais é que ler mesmo até chegar lá, né? Porque muita coisa vai acontecer e a gente tem que estar por dentro do que vai acontecer. A gente não pode estar numa caixinha, numa bolha, sem estar informado do que vai acontecer. Tá entendendo? Então é mais um motivo para a gente estar aí se informando. Tá certo? Pergunto, dúvidas? Não. Não? Olha, Não. senti falta de algumas pessoas nessa aula de hoje. Falem com eles, por favor. Isabela Ribeiro, Gabriela. Eu não tô indo nas aulas não, Isabela. Isabela Ribeiro? Não. Ok. Eu Tá, não mas... vejo nenhuma na aula. Hã? Eu não vejo nenhuma das duas na aula nunca. Ok, tudo bem. Mas, bom, obrigado por me informar. Eu vou mandar uma mensagem para elas lá na plataforma. Eu acho que elas nem entram na plataforma. Ah, é? Não, entrou sim. A Isabela Ribeiro até agora tem uma mensagem no fórum. Ok. E Gabriela? Vou entrar lá. Gente, olha só. Eu deixei lá na plataforma para vocês uma lista de exercícios. Não precisam me enviar de volta, é para vocês treinarem. Eu vou enviar o gabarito para vocês depois. Tá? Não é necessário. Quando eu deixar coisas assim de lista de exercícios, tá? É para ajudar vocês. Tá bom? Tá. Não precisa se preocupar em me enviar. Oi? Você decide. Você pode fazer no seu caderno, pode fazer na própria folha. Não tem nenhum problema. Tá? Não precisa me enviar de volta. Depois eu vou mandar. Se bem que a de vocês já tem o gabarito. Tá no final. O gabarito já está pronto. Tá? Mas assim, é para vocês treinarem. Então é importante fazerem. Tá bom, gente? Ó, beijão no coração de todo mundo. Nos vemos semana que vem. Beleza? Tá bom. Fiquem bem. Beleza. Fiquem em casa. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.